E quando a gente interpreta a nossa felicidade como uma traição a quem veio antes? Como a gente aprende a curtir a piscina quando os nossos pais não tiveram nem um copo d'água para brincar? Aceita o chá de coragem? Olá, Elisama, tudo bem? Te acompanho há anos e adoro seus livros e suas falas. Tenho 47 anos e sou advogada pública há 20 anos. Sou filha de professores e isso diz muito do país em que vivemos. Tive acesso à cultura, cresci em meio a livros, ouvindo MPB e debatendo política. Em termos culturais, portanto, a minha infância e adolescência foi muito rica. Mas em termos econômicos, não, como acontece com pessoas que escolheram o magistério como profissão. Meus pais se divorciaram quando eu ainda era muito menina, 7 anos. E na configuração de antigamente, era 95% com a mãe e quando dava, com o pai. Será que dá para falar antigamente? Minha mãe, apesar de uma mulher muito inteligente e batalhadora, com 2 matrículas de professora no estado, tinha, todo mês, que lidar com o medo de não pagar as contas básicas. Sendo praticamente uma mãe solo, já que meu pai via a mim e a meu irmão quinzenalmente e apenas no final de semana. Ficava com todas as responsabilidades da casa e da nossa educação. Meu pai pagava a pensão que mal dava para ajudar no aluguel mensal. Certa ou errada, fato é que ela sempre dividiu conosco essas aflições financeiras. Com os olhos de hoje, adulta, vejo que ela tirou de nós a leveza da infância em muitos momentos, porque compartilhávamos dessas angústias e escolhas, mas compreendo o que era que ela conseguia fazer naquele momento, completamente sozinha, para lidar com toda a carga. Ela fez o que pôde e tinha muita preocupação em preparar os filhos para a vida adulta. Meu irmão sempre foi muito de ir para a rua, comunicativo. Eu, ao contrário, mais de casa, dos livros, dos estudos, de modo que vivi muito mais esse lugar de parceira da minha mãe. Fiquei no lugar de amiga muitas vezes, apesar de filha e criança e adolescente. Cresci, portanto, vendo minha mãe muitas vezes chorar à noite pensando como pagaria a conta de luz ou o condomínio. Fui inúmeras vezes com ela ao mercado com a calculadora na mão, somando tudo que colocava no carrinho para ver se o dinheiro que tínhamos daria para comprar tudo o que precisávamos. Não havia luxos como biscoito ou suco. Fazíamos tudo em casa, cozinhávamos muito, dávamos o nosso jeito. Além das 2 matrículas no magistério estadual, minha mãe fazia muitos bicos. Ela era muito talentosa e tinha muita facilidade com trabalhos manuais. Então, vendeu de salgadinhos a roupa de crochê, deu aula de corte e costura, cozinhou nos finais de semana para os vizinhos. Tudo para complementar a renda da casa. A prioridade dela era a gente, era a nossa educação. Ela não abria mão da nossa formação. Dividia em 12 vezes os livros didáticos na papelaria, de modo que nunca deixou de pagar livros em mês algum, até a nossa formação final. Fez muito por mim e tenho imensa gratidão por ela ter, no final das contas, abdicado muito da vida dela pelos filhos. Mas sei o trauma que é encontrar no escritório de agiota, porque foi a única opção, entrar no escritório de agiota, porque foi a única opção que restou. Essa foi a minha realidade, vivida de corpo e alma. Como disse no início, há 20 anos sou advogada pública e ganho muito bem. Mas confesso que tirar de mim a escassez, o medo de não pagar as contas, a atenção no gastar é uma batalha quase que diária. Com muita terapia eu já melhorei bastante, já não sou frio para viajar, por exemplo. Quase tinha um ataque cardíaco para pagar uma passagem aérea. Mas ainda hoje, a primeira coisa que faço quando recebo o pagamento é pagar todas as contas, não importa a data de vencimento. Para viajar, eu preciso emocionalmente pagar tudo com antecedência, meio que garantindo que, para mim, posso viajar, posso fazer essa despesa. Olho minhas contas e gastos no cartão várias vezes por semana. O medo da falta está em mim e eu ainda reconheço isso. Mas eu resolvi te escrever porque eu percebi que eu estava passando esse medo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes, um rapaz de 16 anos e uma menina de 13 anos. Essa semana, eu decidi, junto com o pai deles, que o mais velho poderia fazer uma viagem de intercâmbio pelo colégio para a Itália. Pensei muito e achei que era uma super oportunidade para ele. Oportunidade que eu não tive e que reconheço, um número ínfimo da população brasileira tem. Me preparei financeiramente desde o ano passado, de modo que sim, eu tenho valor para ele ir com folga até. Mas eu me vi contando para ele a notícia com inúmeras ressalvas
sobre o lugar de privilégio, o valor envolvido, as renúncias feitas por mim e pelo pai dele, ressaltando o quanto era uma oportunidade em 1 milhão. Fiz todo o discurso e à noite, recolhida já no quarto, eu percebi que eu tirei dele todo o prazer da viagem. Eu não lhe dei espaço para ele ficar feliz com o intercâmbio. Coloquei um peso tão grande no momento que não foi possível arrancar dele um sorriso de alegria. Eu vi que transferi para ele o medo da escassez, o medo a ponto de tirar a leveza do momento. Pela manhã eu conversei rapidamente com ele, pontuando isso e pedindo desculpas, brincando que ele tem a obrigação de trazer para mim um gelato, que ele desse o jeito dele, e pretendo fazer mais vezes isso. Porque sim, ele tem o direito de se alegrar com a oportunidade que ele terá de sair do país pela primeira vez sem os pais e viver isso. E eu também tenho o direito de me alegrar porque hoje eu consigo proporcionar isso a ele. Ele não é responsável pela minha história, muito menos a da avó. Aliás, nenhum dos dois. São adolescentes muito conscientes do lugar deles, não são mimados, são bem responsáveis com o dinheiro e na vida. Eu não tenho do que reclamar de verdade. Minha terapeuta trabalha muito comigo um diálogo em voz alta entre mim e minha mãe, que já é falecida, pontuando que eu posso reconhecer e respeitar a história dela, mas que a minha não é a mesma e que tá tudo bem. É quase como se eu estivesse pedindo desculpas a ela, porque hoje eu vivo uma realidade financeira muito diferente da dela. Como se eu não tivesse o direito a relaxar, me alegrar, porque se eu fizer, estarei desonrando o que ela viveu, a história dela. Talvez aí o medo de fazer gastos em viagens e até o medo de avião. Minha mãe nunca pôde viajar e sempre teve o sonho de viajar. E eu não consegui proporcionar isso a ela antes do seu falecimento. Então vejo o quanto para mim é difícil ficar genuinamente alegre com essas conquistas. Curtir, perceber que tá tudo bem, que posso respirar e desarmar um pouco, que o sorvete que quero tomar na viagem não vai impedir que eu pague a conta do mês, que, como disse, já está paga desde o primeiro dia do vencimento, de pagamento. Falei muito e ainda teria muito a falar, porque caramba! Mas te pergunto, como aceitar a abundância, usando o termo da minha terapeuta, quando a nossa história foi toda de escassez? Como não imprimir neles o medo que está impresso em mim? Eu não quero que eles vivam isso, eu não quero que eles passem pelo medo que passei, porque essa história não é a deles. Eu quero que continue crescendo sim, com consciência do lugar deles de privilégio que o dinheiro que hoje recebo pode proporcionar, mas também quero que eles possam respirar de forma mais leve do que eu respirei durante toda a minha vida. Enfim, querida, te chamo assim porque gosto muito de você. Obrigada pela atenção. Um beijo. Ai, como essa história mexeu comigo. Quem ascendeu socialmente, quem tem uma relação financeira muito diferente da família de origem, vive uma marca profunda disso. Eu me lembro a primeira vez em que eu fui para o mercado, e não foi nenhum mambo não, foi assim, um mercado atacadão, sabe. Que eu fui para um mercado atacadista popular e fiz uma feira de mês, e deu quase um salário mínimo. E eu saí do mercado, coloquei as compras no mercado e eu chorei. E eu chorei me sentindo muito culpada. Eu chorei me sentindo tão mal, porque eu sabia que uma parte importante da minha família ainda vive com esse valor, que ainda é que minha mãe recebe de aposentadoria. Então eu chorei e fiz: "Meu Deus, como que eu tô tendo coragem de gastar isso aqui, enquanto a minha família ainda faz conta, muita gente que eu amo loucamente ainda faz conta pra pagar o mínimo do mínimo, assim, isso aqui pagaria eu tô pagando no mercado que a pessoa tem pra viver o mês inteiro". E foi um trabalho intenso na minha vida, ressignificar, eu não gosto dessa palavra ressignificar, é uma palavra potente, mas ela tá tão usada, tão gasta, né. Mas assim, foi um esforço constante, um exercício, me permitir viver os frutos do que eu tô conseguindo, e que o que eu tô conseguindo não fui eu que me trouxe aqui sozinha, sabe. Por muito tempo, a gente fica na ideia de que se não tem um esforço, aquilo vai embora e que os nossos pais se esforçaram tanto pra gente estar gastando à toa. E aí eu aprendi que viver bem é uma vitória diante do que a minha vida foi, dos meus avós, da minha mãe, do meu pai, sabe. Proporcionar o que eu consigo proporcionar para os meus filhos é lindo. Assim, eu sei que você fala que sua mãe faleceu antes de você conseguir ter condições de levar ela pra viajar, de ajudar ela a realizar o sonho de viajar de avião.
que pena que você não conseguiu, sabe, ter uma beleza única e conseguir não ter essa oportunidade. Que pena que a vida não te deu essa oportunidade, assim. A Na vez que minha irmã e eu levamos minha mãe para as cataratas, foi a primeira vez que a gente viajou e a gente foi nas cataratas lá da Argentina, e o olhar da minha mãe para as cataratas, a gente chorou, minha irmã e eu, sabe. Esse ano a gente foi pra África do Sul, e poder proporcionar aquilo pra minha mãe foi algo que a gente chorou de novo, porque a gente chorou mesmo, de alegria, porque a gente estava proporcionando isso. Mas eu tenho uma alegria gigantesca quando eu chego na reunião da escola dos meus filhos, e eu vejo o que é a escola deles, e eu penso: "Caramba, a minha mãe andava 2 horas e meia pra chegar na escola, na roça. E hoje meus filhos estudam nas melhores escolas do estado", sabe. Então assim, caraca, eu não cheguei aqui sozinha, foi ela andando lá, muito novinha, foi o meu pai, o esforço que eles fizeram, que me trouxe aqui também. Então tenho uma honra em enxergar que tem minha história, uma história bonita deles aqui, sabe, que eu não tô negando a história deles, eu não, pelo contrário, eu tô vivendo o sonho deles. Você tá vivendo o sonho da sua mãe. Você falou que sua mãe sonhava em ter uma vida confortável, que sua mãe fez de tudo pra ter uma vida confortável pra você. Você não tá desonrando sua mãe, você tá aproveitar a sua vida e viver o sonho dela, sabe. Eu tenho acreditado muito que eu sou o sonho dos meus ancestrais. Eu tenho, eh, sentido muito que eu sou o sonho dos meus ancestrais, que eu realizo o sonho dos meus ancestrais, e que viver isso com cuidado é importante demais, sabe. Viver isso com respeito é importante demais, mas que também não pode virar um peso. O dia que eu saí do mercado chorando, aí eu liguei pra minha irmã e falei: "Irmã, caraca, tô mal e tal". E ela falou assim: "Não, agora, irmã, a gente tem que ter responsabilidade com o nosso dinheiro". E eu falei: "Eu não quero esse peso, eu quero poder gastar meu dinheiro todo em chiclete", sabe, assim. Por que que nasceu com excelentes condições, não tem esse peso, e que veio da merda, veio da situação financeira difícil, quando ganha alguma coisa, não pode viver o dinheiro só pelo prazer, tem que viver um peso gigantesco, esse dinheiro tem que ter um 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 uma carga emocional enorme, sabe. Eu acho que já contei essa história aqui num podcast, eu fui convidada, eu sou muito convidada pra evento, né, e aí eu fui convidada pra estrear de um filme infantil, e a família inteira, fomos a família inteira, e era um filme que a gente foi, e estavam os intérpretes da que eram animação, os intérpretes da animação, num cinema, nos melhores cinemas de São Paulo, sala VIP. E aí Isaac estava do meu lado, Isaac falou: "Eita amor, tenho um medo desses meninos ficarem mal acostumados com isso, sabe, o que que eles vão achar da vida, crescendo frequentando lugares como esse?". E aí eu olhei pra ele e falei: "Amor, olha bem ao teu redor, você consegue perceber que grande parte das pessoas que estão aqui nasceram com dinheiro? Sabendo quantas pessoas brancas, ricas estão aqui? Quantas delas estão com essa preocupação? Porque a gente, quando consegue assumir os espaços, acessar alguns espaços, tem que ser com peso, cara, tem que ser com essa carga. Poxa, tudo bem, a gente tem um monte de cuidado com os nossos filhos de diversas formas, eles têm consciência de um monte de coisa que é privilégio, mas não pode ser tudo assim. Tem que ter alguma coisa que seja leve e gostosa pra eles também, sabe. E eu falei: "Não vou ficar pensando nisso agora, nesse momento, amor, a gente vai curtir a oportunidade que a gente tá tendo de estar nesse lugar legal, vendo um filme com as crianças". E é isso, assim, diversas vezes eu tenho conversado com os meus filhos sobre os privilégios que a gente tem, sabe, sobre o privilégio de falar: "Ai, quero cortar a trança, mãe, eu queria fazer a trança e eu poder marcar a trança na outra semana e a gente ir fazer trança". E eu já sentei com ela, falei: "Filha, grande parte dos nossos parentes não tem condição de querer fazer a trança agora e marcar a trança pra semana que vem. Tem uma organização pra fazer a trança, tem uma programação pra cortar o cabelo, sabe, não é assim: 'Mãe, essa calça não dá mais em mim, eu compro uma calça'". Tem toda uma programação para comprar uma calça nova. Mas o fato da família ter gente que vive ainda a situação muito difícil, não dá para tirar o nosso peso, ou tirar a nossa alegria e tornar nossa alegria um peso. E aí tem sido um um exercício diário, sabe.
E aí você me diz assim: "Elisama, como que eu não passo esse peso para os meus filhos?". Sabe o que mais faz a gente passar os nossos traumas e os nossos pesos para os nossos filhos? Não assumir os nossos pesos. Quando você carrega o seu peso e fala: "Filho, esse peso é meu, eu não consigo deixar ele no chão". Então tem hora que eu vou estar de cara feia porque eu tô carregando esse peso. Tem hora que eu vou apoiar esse peso um pouquinho em você, desculpa, mas ele é meu, tá? E quando eu tiver pesando a mão com ele, me avisa. Quando a gente faz isso, a gente não dá o peso de presente pro filho, a gente carrega o nosso peso. A maioria das dores que a gente recebeu da infância é que os nossos pais tinham pesos tão grandes e eles não reconheciam o peso e eles derramavam esse peso na gente e a gente era colocada ali pra carregar esse peso junto, e a gente aprendeu que esse peso era nosso também. Quando você assume: "Nossa, eles são meus filhos, eles não têm responsabilidade da minha história". Sim, pra ele ir para o intercâmbio não vai ser a mesma coisa de que pra alguns amigos que nasceram com os que os pais fizeram intercâmbio. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser mesmo. Mas também não vai ser a mesma coisa, não tem o mesmo peso que tem pra você, entendeu? Porque você consegue falar: "Filho, pra mim tem um negócio intenso de te conseguir essa conquista". Assim, quando eu fui pra Disney com as crianças, e eu pisei no Magic Kingdom, eu chorei, eu chorei. Gente, eu chorei muito. O show de fogos à noite no parque, eu chorava abraçada com meu marido de soluçar. E eu chorava falando: "Cara, Elisaminha conseguiu trazer as crianças pra cá. Elisaminha conseguiu. Olha menina, estamos aqui juntas. Conseguimos garota, a gente tá aqui, a gente trouxe os nossos filhos pra cá". Só quem viveu o perrengue que eu já vivi, sabe o significado daquilo. Quem foi pra Disney quando eu tinha 12 anos, 10 anos, não vai saber, os meus filhos não vão saber o significado daquilo, eles me viram chorar muito. E eles sabiam que é porque eu estava realizando um sonho que eu nunca imaginei na vida que eu ia realizar, sabe. Eles não vão virar uns boyzinho bobos, porque eu tô negando a minha história e tô fingindo que nada aconteceu. E eles também não vão carregar um peso gigante que eu tô falando: "Vocês têm que". Não, mas a minha dor tá aqui, a minha história tá aqui, eu não escondo essa história deles. A sua história tá aí, essa história faz parte de você, e você não esconde a sua história dos seus filhos. Mas isso não significa que você tá desonrando quem veio antes, sabe. Se perguntar pra você hoje o que você queria para os seus filhos, você quer que eles passem perrengue? Ou você quer que eles vivam coisas incríveis que você nem viveu? Todo o sonho que seus filhos viverem de coisas que você nem imaginou, que você nem é capaz de sonhar hoje, vão te deixar feliz. Você fala: "Caraca, teus filhos estão vivendo isso". Por que você acha que sua mãe seria diferente? Você acha que tua mãe te ver realizando esses sonhos não seria um orgulho? O orgulho que a minha mãe tem, que meu pai tem, de onde eu cheguei, é tão bonito. E eu não chegaria aqui sem eles, eu não chegaria aqui sem o esforço deles, mas eu aprendo todo dia que eu não preciso do nível de esforço deles pra chegar e que eles terem que ter feito o esforço que eles fizeram pra me dar o que eles me deram é cruel, é injusto, entende? Você ter vivido essa marca é injusto. Você ter vivido essa dor toda financeira com a sua família que é injusto. Tem uma rebeldia em apesar de tudo isso, você agora vai gozar da vida. Você agora vai aproveitar, você agora vai dizer que você pode. Não é fácil. Quando eu olho o meu custo mensal, né, o custo para sustentar a minha vida mensalmente, eu várias vezes entro numa crise de pensar como quantas famílias são sustentariam com o que eu tô gastando no mês, com escola, com alimentação e me dá um, sabe? E aí eu penso: "Caraca, mas o erro aqui não tá em eu ter a possibilidade de ter isso, o erro tá em isso não ser pra todo mundo", entende? O erro tá em isso aqui ser um privilégio de tão poucos. E aí, a minha educação, a minha conversa com os meus filhos é onde aproveitem muito, claro,
E assumam uma responsabilidade também social por toda a oportunidade que vocês estão tendo. Mas uma responsabilidade social não tem que ser um peso que tira o brilho, que tira a alegria, não tem que ser um peso que tira o prazer, não tem que ser um peso que tira o desejo, porque caramba, caramba, tem gente que tem dinheiro aqui desde as capitanias hereditárias, cara. Quantas famílias aqui no nosso país têm grana das capitanias hereditárias que nem pensam sobre isso. Eu sou a primeira geração que pode escolher entrar no mercado e comprar uma peça de filé mignon, a primeira geração na minha família. Porque eu vou carregar o peso do mundo como se eu tivesse construído toda essa desigualdade? Eu não vou fazer isso, eu não vou dar esse peso para os meus filhos, eu me recuso. Olha para tua vida. Olha para tudo que você está construindo. Olha para o que você está conseguindo fazer, assim, a pobreza não é um trauma que some. A pobreza, ela marca a gente profundamente. Profundamente, isso faz parte da sua história. Mas ela não precisa ser essa marca profunda para os seus filhos, e eu acredito que ela não é. Eu realmente acredito que ela não é, porque você está consciente dela, porque você está olhando para essa marca, você está olhando para a forma que você está lidando com ela na tua vida. Também não se cobra a agir como se você não tivesse a história que você tem. Não se cobra a olhar para o dinheiro como se você tivesse nascido achando tudo tão normal, sabe. Eu estava lendo esses dias Coisa de Rico, do Michel Alcofurado, e e aí ele falando desses códigos, né, que descrevem a pessoa que nasceu rica do emergente. E eu não me vejo fazendo esforço para parecer alguém que nasceu com as condições que eu tenho, apesar de que eu não sou rica ainda, pretendo ficar um dia, tá, mas ainda não sou. Mas eu não me vejo alguém querendo fingir que eu nasci com as condições que eu tenho. Eu não quero fingir o olhar meio debondê, meio: "Ah, tão normal isso", que quem nasceu com isso tem. Não, eu eu vou continuar me deslumbrando com as pequenas coisas, sabe. Eu vou continuar achando incrível as pequenas oportunidades, as coisas bonitas que eu tô vendo, as coisas que pra muita gente eram absolutamente normais, mas pra mim são muito diferentes. Eu vou continuar acordando cedo pra aproveitar o café da manhã do hotel. Não vou perder o café da manhã do hotel como se fosse uma coisa boba. Vou botar o despertador, se as crianças dormirem demais, pra gente aproveitar bem o café da manhã do hotel, se quiser dormir mais depois. Eu vou fazer isso porque é a minha história. E eu não vou ter vergonha da minha história, eu não quero que a minha história vá para um lugar de peso, vá para um lugar de uma obrigação, vá para esse lugar de agora eu tenho que ter responsabilidade o tempo inteiro, eu não quero que tire a minha humanidade, porque eu tenho direito a fazer merda, tá? Eu tenho direito. E eu não quero ter vergonha na minha história, eu quero que ela seja a minha história. Com todos os reflexos que ela tem. E a tua história e a história dos teus filhos tem a história de vocês com todos os reflexos que ela tem, tá bom? Eu espero que você consiga curtir, que seu filho viva uma experiência incrível na Itália, maravilhosa, que você consiga visitá-lo depois, vocês consigam fazer coisas que seus pais nem acharam que eles podiam sonhar, sabe? Porque cada coisa que você conquista, você tá dando um presente pra sua mãe, falando: "Olha mãe, você me trouxe aqui, olha mãe, o teu esforço, eu tô vivendo melhor, e eu não tô precisando me matar tanto, e eu tô conseguindo chegar aqui, porque você também me trouxe", tá bom? É isso, meu amor, manda esta mensagem, manda este episódio pra pessoa que você acha que pode se beneficiar dele, manda pra aquele amigo, pra aquela amiga, manda pra tua mãe, manda pra tua irmã, manda pro teu irmão, joga no grupo da família. Tá bem, querida? Tá bem, querido? Até o próximo episódio. Um beijo.